no livro de Números. Números, capítulo 20. Nós iremos ler dos versos de 1 a 13. Números, capítulo 20, verso 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Não havia água para o povo beber, para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés. E disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não querestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Oremos. Senhor, Deus e bendito Pai, nós te louvamos, meu Pai, e te agradecemos por esta oportunidade. Neste momento, meu Deus, nós te pedimos que, Senhor, abra, Senhor Deus, os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos ilumine por meio do Seu Santo Espírito. Também nos dê clareza, Senhor Deus, na exposição da Tua palavra. Que o Seu nome seja glorificado, Senhor Deus. Que a Sua palavra seja aplicada nos corações, meu Pai. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como você reage às dificuldades da sua vida? Como você reage quando alguma pessoa despeja em você toda a ira, todo o ressentimento de uma forma injusta? Como você reage quando as pessoas não reconhecem o teu esforço? Quando as pessoas estão mais prontas a criticarem a você de forma injusta, depreciam às vezes a sua imagem e te tratam com indiferença. Como você reage nestas situações? O texto que acabamos de ler nos ensina muitas coisas a respeito destes pontos cruciais de nossa vida. Do capítulo 1 ao capítulo 10 de Números, o povo está se preparando para sair do Monte Sinai. Eles murmuram em 3 lugares diferentes nesta peregrinação. Em Taberá, no capítulo 11,
eles reclamam sobre a sua sorte. Em Quibrote Havetá, eles, mais uma vez, reclamam porque não tem carne para comer. Em Hazerote, Miriam e Arão se revoltam contra Moisés e Deus também pune Miriam. Ao chegarem em Cades Barneia, eles enviam uns espias, lá no capítulo 13, mas o povo é contaminado pelos pontos negativos que a maioria dos espias fornecem ao povo. O povo, então, se revolta e murmura contra o Senhor e até cogitam em levantar um outro líder, para os conduzir para o Egito. Eles questionam Deus, eles cogitam isso, e Deus determina que eles fiquem 40 anos no deserto, até que a antiga geração, a geração que saiu do Egito, fosse totalmente morta no deserto. Alguns até tentaram entrar em Canaã pelos montes, mas foram mortos pelos cananeus e pelos amalequitas. Ainda em Cádiz, quando o povo chega em Cádiz, ainda acontecem algumas revoltas naquele lugar. Os levitas, Corá, Datã e Abirão, eles se revoltam contra Moisés. E então eles são duramente punidos por Deus. E esta revolta, ela é terrível, terrível. Para testemunhar então a eleição de Arão como um sacerdote e também para testemunhar a liderança de Moisés e Arão, Deus então faz florescer o bordão de Arão lá no capítulo 17. E então chegamos no capítulo 20. O capítulo 20 ele desempenha então um papel fundamental no livro. Ele é o terceiro grande pecado do povo. O primeiro fracasso do povo foi de não confiar em Deus, lá nos capítulos 13 e 14. O segundo grande fracasso do povo se dá pelos levitas, por se revoltarem e não se contentarem com a sua posição. E o terceiro grande pecado é o da liderança, que é Moisés e Arão. Este é o ponto do capítulo 20, o pecado de Moisés e Arão. Uma palavra importante que fornece o contexto geral deste capítulo é a palavra contenda. Ela aparece ali no verso 2, no verso 3 e no verso 13. O povo, ele entra em conflito com seus líderes, mas também entra em conflito com Deus. Os versos de 1 a 3, então, nos fornece 3 cenas principais, introduzidas por uma descrição do narrador. Se você for observar, no verso 2, ele começa dizendo lá, então se ajuntaram contra Moisés. No verso 6, temos ali, então Moisés e Arão se foram de diante do povo. E lá no verso 9, ele diz, então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor. Então esta é como o narrador ele fornece como se fosse o fundo de um quadro. Ele vai fornecer o fundo de um quadro, né? E então depois ele vai descrever o que está acontecendo nesse quadro, que são as conversas, que são os diálogos. Podemos ser tentados em qualquer fase da nossa vida, seja você experiente ou não, a muitas vezes ser rebelde diante de Deus, a muitas vezes não servir ao Senhor como deveria, mesmo se você é experiente ou não. Não podemos servir a Deus e, ao mesmo tempo, sermos Deus. É isso que acontece neste texto. Diante das crises e de conflitos, você precisa reagir às reclamações e às acusações, às vezes contra você, confiando no juízo, na providência, na soberania de Deus, buscando Ele por meio da oração, buscando Ele por meio da sua palavra, a fim de glorificá-lo e honrá-lo diante dos conflitos, diante das crises. Por isso, o tema dessa noite é: honre o Senhor
diante dos conflitos. E como você fará isso? Primeiro, reagindo às crises, confiando no Senhor. Observe que no verso 1, o povo chega no deserto de Zin. O deserto de Zin ele faz fronteira ao sul de Canaã. E era o 40º ano do povo no deserto. Ou seja, era o último ano do povo, daquela antiga geração. Aquela antiga geração, ela morreria no deserto, estava no fim dela. E então, a nova geração, ela iria, de fato, entrar na terra. E então, o povo chega em Cádiz, lá no verso 21. No verso 1, desculpa. E Cádiz ficava a 80 quilômetros de Berseba. Berseba era uma cidade famosa em Canaã. Entre Cádiz e Refidim, que ficava próximo lá do Monte Sinai, existe ali uma distância de 240 quilômetros. Isso mostra que o povo já tinha caminhado por muito e muito tempo, estavam longe, já bem próximo da terra. Cádiz, ela significa santo. E por que Cádiz significa santo? É provável que os povos daquela época denominaram aquele lugar de santo porque era um lugar desértico, mas tinha água. Então, as pessoas falaram, só pode ser trabalho dos deuses existir água nesse lugar deserto. Cádiz tinha essas características. A morte de Miriam, ela representa, então, a passagem dessa antiga geração para a próxima. Ainda neste capítulo, temos a morte de Arão, bem lá no finalzinho, lá a partir do verso 22, Arão morre. E também, no texto que nós acabamos de ler, nós temos ali a predição da morte de Moisés. O narrador, então, no verso 2, ele repete a palavra contra 2 vezes. Observa, não havia água para o povo. Então, ajuntaram contra Moisés. E depois, mais uma vez, contra Arão. E depois, ele usa a palavra contendeu. Essa palavra no hebraico, ela é muito forte. Ela pode significar briga, pleitear, disputa ou protestar. O povo estava indignado. O povo ele foi a Moisés com grande revolta. O povo, então, no verso 3, ele faz uma reclamação duríssima para Moisés. Essa reclamação ela está em forma de lamento. Observe o que eles vão dizer. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Em seguida, eles fazem 2 acusações contra Moisés e Arão, que está no verso 4 e 5. Existe uma boa semelhança, meus irmãos, entre Números 20 e Números 17, que é uma passagem onde o povo também faltou água. Faltou água para o povo beber. Só que nesta passagem era bem o início da caminhada. O povo estava iniciando a caminhada, a jornada, e então a água faltou ali. Então, aquela antiga geração chegaram diante de Moisés e disse: olha, aqui está faltando água. Eles estavam revoltados contra Moisés. Até existe uma expressão de que o povo estava a ponto de apedrejá-lo. É isso que Moisés vai dizer. Então, Deus fala para Moisés: olha, fira a rocha e ela sairá água. E aí acontece isso. Só que existe uma grande diferença entre Êxodo 17 e Números 20. Esta passagem de Números 20, ela já é a nova geração. Já é a nova geração. Então, o povo, ele deveria mostrar uma certa maturidade, porque é um povo que viu toda a providência de Deus durante o deserto. Toda a providência de Deus, mas não foi isso que aconteceu. Em Números 20, nós temos a descrição mais extensa e mais ácida e mais furiosa desta nova geração. A nova geração ela vai contra Moisés e ela não vai direto ao ponto. Olha, está faltando água. Não, ela usa vários lamentos. Ela despeja em Moisés e Arão todo o seu ressentimento, toda a sua amargura, toda a sua ira. Para vocês terem uma ideia, lá no verso 5,
lá no finalzinho aparece a nem de água para beber. Veja, o povo disse: por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos? Aí nós e nossos animais, e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Veja, o povo, ele provoca a ira de Moisés. O povo provoca ali uma grande contenda contra Moisés. Eles não vão direto ao ponto. Eles querem ali mostrar toda a sua indignação, toda a sua ira diante de Moisés. O povo então provoca contendas. O povo se tornou uma pedra de tropeço por causa dos seus desejos egoístas. Assim como está em Tiago, capítulo 4, do verso 1 a 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes os vossos prazeres. Era isso que estava acontecendo aqui. O povo estava mal, o povo não estava longe de Deus, eles estavam indignados. E em Provérbios nós temos as seguintes citações que falam sobre esta contenda, sobre como é terrível contender e arrumar briga contra os irmãos. Por exemplo, no capítulo 6, no verso 16 e verso 19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E aí o verso 19 diz, qual que é a 7ª, né? Primeiro, tem a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Esta é a coisa que Deus abomina. Em Provérbios 10, verso 12 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Em Provérbios 29, verso 22 diz: o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Quero que você imagine, então, um casal. Um casal que, às vezes ali, o homem saiu de casa, foi no mercado e chegou. Aí ele chegou com as compras. E então, chegando ali com as compras, a mulher dele começa a ajudá-lo a tirar as coisas da sacola. E aí fala: nossa, você esqueceu o pão, né? E aí eu quero que você imagine que a falta do pão, ela é um ensejo para a mulher dizer de todas as vezes que o homem esqueceu alguma coisa na vida, no relacionamento entre os dois. Você sempre esquece. Você sempre esquece das coisas. Lembra que você já esqueceu o meu aniversário aquele dia? Você esqueceu de me trazer flores tal dia? Você esqueceu de levar isso? E aí começa. É exatamente o que está acontecendo aqui. O povo, ele acha um motivo. Era a falta de água, de fato. Mas ele vomita todo o seu ressentimento, toda a ira contra os líderes. Imagine também um jovem que acabou de decidir de abandonar os seus estudos. Esse jovem, ele estava sendo instruído pelos pais, ele estava sendo financiado pelos pais. E então esse jovem, ele decide abandonar os seus estudos. Só que depois de um tempo ele vê que isso foi uma decisão ruim. E ele começa a sofrer as consequências disso. E aí, sabe o que ele faz? Ele coloca a culpa nos pais. Ele vai dizer: não, mas é que meus pais, eles não foram pessoas muito boas para mim. Veja como isso não tem sentido. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Sabe o que acontece aqui? Sabe por que o povo estava no deserto? Sabe por que eles estavam sofrendo aquilo? Porque eles não quiseram entrar na terra de Canaã. Aquilo não era culpa de Moisés. Aquilo não era culpa de Arão. Moisés e Arão tiraram aquele povo do Egito para ir para a terra de Canaã, a terra prometida.
mas chegando na fronteira, em Cádiz, eles decidiram não entrar na terra, decidiram voltar para o Egito. Então, foi mais fácil culpar as lideranças do que assumir o erro, do que assumir os seus pecados. Portanto, será que você tem confiado no cuidado do Senhor, honrando-o diante dos conflitos? Quando as coisas começam a ficar difíceis na sua vida, na igreja, na família, você permanece contente com o Senhor? Quando você culpa as pessoas por seus próprios erros, você se torna semelhante a este povo no deserto. Quando você acha que deve receber bênçãos só porque serve a Deus, sem antes considerar a misericórdia, a graça e a paciência de Deus em sua vida, você se torna semelhante a este povo rebelde. Quando você culpar os seus líderes, culpar ali os seus professores, culpar os seus pais, até mesmo o próprio Deus, por serem cruéis, por serem malignos, apenas porque estas pessoas estão tentando te aperfeiçoar, você se torna semelhante a este povo no deserto. Quando você despeja toda a sua ira de forma injusta a outras pessoas, com todo o ressentimento, você se torna igualzinho a essas pessoas aqui. Quando você provoca as pessoas por causa dos seus desejos egoístas, você se torna igualzinho a este povo egoísta do deserto. Quando você não se arrepende de seus pecados e mesmo assim acha que Deus deve te dar bênçãos e mesmo assim acha que as pessoas devem te conduzir no melhor caminho, você se torna igualzinho a esse povo rebelde do deserto. É difícil, mas as lições aqui são claras para a nossa vida. Você precisa confiar em Deus diante das crises. Você precisa de observar os feitos do Senhor em sua vida, as grandes providências. O que o povo deveria fazer era olhar o quanto Deus era bondoso para com eles. Era confiar que Deus era todo-poderoso e todo-suficiente para suprir as suas necessidades. Diante das tentações, Jesus ele respondeu com confiança na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Foi assim que ele respondeu às tentações de Satanás, falando da palavra de Deus, mostrando total submissão e confiança. Jesus ensinou que nos momentos de necessidade não devemos ficar ansiosos, porque o Senhor sabe muito bem do que nós precisamos. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, em todas estas coisas vos serão acrescentadas. É isso que está em Mateus capítulo 6. Por isso, ao seguirmos Jesus, devemos então viver uma vida mais contente, viver uma vida mais confiante, viver uma vida mais observando mais a providência e a boa mão de Deus em nossas vidas. Mas não é somente isso que o texto nos ensina. A partir dos versos 6 a 8, nós temos uma segunda lição para nós honrarmos o Senhor diante dos conflitos. A segunda lição é buscando a orientação do Senhor. Como então Moisés reage a isso? Veja, então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Veja, a primeira atitude de Moisés aqui era suplicar ao Senhor. Olha, observe bem o que a expressão se lançaram sobre o seu rosto. Eles se jogaram diante da presença de Deus. Diante das crises, diante das ofensas, diante das dificuldades, o que você deve fazer para honrar o Senhor? Você precisa de buscar a orientação nele. A orientação por meio da oração, por meio da súplica, orando, se entregando na presença do Senhor. Foi isso que eles fizeram.
E veja só o que aconteceu. O Senhor lhes apareceu. É interessante que Moisés, ele tem um lugar para buscar ao Senhor. E esse lugar é a tenda da congregação. Era o tabernáculo que foi levantado e edificado lá no Monte Sinai. O tabernáculo, ele realmente ele representava a presença do Senhor na vida do povo. Em toda a trajetória, em toda a peregrinação do povo, a presença de Deus acompanhava o povo. O povo não estava solitário, o povo não estava sozinho. O povo não foi deixado aquém. A presença de Deus os acompanhava por meio do tabernáculo, por meio da aliança, por meio da arca da aliança. Ali estava a presença de Deus. Deus, ele nunca deixou o seu povo sozinho. Deus sempre se mostrou acessível ao seu povo. A segunda coisa que Moisés faz observe o verso 7. Disse então o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, diante dele, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Veja só o que Moisés ele fez. Moisés, ele não só suplicou ao Senhor no momento de aflição, no momento de conflito, no momento de crise. Não, ele esperou a voz do Senhor. Ele esperou ouvir a palavra do Senhor. Por isso você deve buscar ao Senhor, buscar a orientação do Senhor por meio da oração e também por meio da palavra de Deus. E a palavra de Deus está acessível. Ela também está acessível a você. Está acessível a todos nós. O Senhor Jesus, ele nos abençoou não só com a palavra escrita, mas também com os mestres, mas também com os pastores, mas também com cada irmão, com cada pessoa que está aí ao seu lado. Pode ser uma bênção, pode ser uma luz para te instruir, para te aconselhar. Deus, ele se mostra acessível. Deus se mostra acessível para te aconselhar. Deus se mostra acessível para te instruir. Basta você buscá-lo de todo o coração. Assim como um piano, ele não produz um som sozinho, mas é necessário um pianista que então revele ali toda a sua beleza. Moisés também tinha ali o seu instrumento. Ele tinha a vara, ele tinha a missão, ele tinha a sua autoridade, mas nada disso dependia dele. O Senhor Deus era o grande pianista. O Senhor Deus era o grande orquestrador desta história. Então ele dependia totalmente do Senhor. Por isso ele buscou a orientação do Senhor. Por isso ele suplicou e por isso ele ouviu a palavra do Senhor. É interessante que Deus fala para Moisés falar a rocha. A rocha é um grande símbolo da pessoa de Deus. Como foi lido aqui durante toda a liturgia, a rocha ela representa, ela simboliza a salvação de Deus, a estabilidade que Deus dá, a firmeza de Deus, a fidelidade de Deus e até mesmo a providência de Deus. Deus, ele é a rocha de Israel. Deus é a rocha de seu povo. Mas acredite, Jesus Cristo também simboliza a rocha. Ele é a pedra de tropeço lá em Isaías 8, em Salmos 18, em Mateus 21. Ele é o rochedo de refúgio, como está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 6. Ele é a pedra que esmaga a estátua lá em Daniel, no capítulo 2, aquela estátua que representa todos os reinos. Jesus é o grande, Jesus é aquele que lança o reino superior. Ele é o que esmaga, ele que mostra o seu poder. E ele é a pedra principal de esquina da igreja de Cristo, da igreja dele. Em Efésios capítulo 2, Jesus Cristo, na encarnação, ele é o Verbo eterno que veio fazer morada em nós.
E hoje, por meio do Espírito Santo, ele continua presente no meio do seu povo. Assim como a tenda, então, acompanhava o povo durante a peregrinação, Jesus te acompanha em toda a sua vida, por meio do Espírito Santo. Não é só aqui, mas quando você sair daqui, e amanhã, na segunda-feira, quando você for trabalhar, quando você for estudar, a presença de Jesus o acompanhará, assim como o povo tinha a companhia. Jesus Cristo, ele jamais nos deixa sozinho. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Este é Jesus em nossas vidas. Mas ainda, o texto ele vai nos dar ainda uma terceira lição. Dos versos 9 a 13, nós temos uma terceira lição. Como você então vai honrar o Senhor diante dos conflitos? Em terceiro lugar, obedecendo a palavra de Deus. Observe então qual foi as atitudes de Moisés. Moisés então e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e o povo bebeu, a congregação e os seus animais. Veja, em Deuteronômio capítulo 1, Deuteronômio capítulo 3 e no capítulo 4, e também em Salmos 106, ali a partir do verso 32, esses textos mostram que Moisés foi induzido a pecar. É claro que a responsabilidade do pecado dele era dele, de fato, mas o povo também tinha uma parcela de culpa nesta situação. O povo provocou a ira de Moisés, mas ele logo revelou a sua ira contra não só o povo, mas também contra Deus. É interessante que, se você for observar esse texto, quando o povo reclama com Moisés, Moisés não rebate o povo com ira. O que Moisés faz? Moisés ele vai para a tenda e vai buscar ao Senhor. Só depois da instrução que ele tem do Senhor que ele mostra a sua ira. Por que isso acontece? Porque Moisés não concorda com a atitude de Deus. Moisés não concorda com a atitude do Senhor. Moisés ele vê aquele povo que é mais rebelde do que a antiga geração, que o insultou, assim como os levitas, Corá, Datã e Abirão, o insultaram. Queriam morrer como aquele povo. Se você for observar em Números capítulo 16, Moisés intercede 2 vezes pelo povo, para que Deus não punisse todo o povo por causa de Corá, Datã e Abirão. E agora esse povo estava revoltado com ele, dizendo que concordava com os irmãos rebeldes. Moisés então fica totalmente irado com isso. E então ele vai buscar na presença do Senhor. E qual é a resposta do Senhor? Fale a rocha, e ela sairá água para esse povo beber. Moisés não concorda com isso. A primeira coisa que Moisés vai dizer é: Moisés e Arão reuniram o povo diante do Senhor, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Isto é o que em Salmo 106, lá no verso 33, vai dizer que Moisés falou irrefletidamente. Moisés ele não pensou antes de falar. Moisés ele quis se tornar um juiz. Moisés aqui, movido pela sua ira, movido pela sua indignação, ele se torna o juiz e deixa Deus de lado como juiz. Deus julgou o povo e foi misericordioso, mas Moisés não foi. Moisés
quis mostrar que eles eram rebeldes. Moisés os chamou de rebeldes e então tirou o Senhor como juiz e se colocou como juiz. Não era isso para ele fazer. A segunda coisa foi que, olha só o que ele vai dizer aqui. Moisés, então, no verso 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com seu bordão. Veja, Moisés, ele desconta a sua ira verbalmente e fisicamente. Moisés, ele desconta a sua ira no povo e em Deus. A rocha ali representava o próprio Deus. Moisés, ele faz isso porque ele não pensou, porque ele estava movido pela ira. Ali naquele momento ele mostrou algo do seu coração. Ele mostrou que ele não concordava com Deus. Ele mostrou que ele era melhor do que Deus. Ou seja, aquilo que deveria ser uma demonstração de graça, mostrou não só uma demonstração de graça, mas mostrou um juízo diante do povo. Não era isso. Moisés, então, ele abafou a graça de Deus. E não era isso que Deus queria. Deus queria mostrar a sua maravilhosa graça para aquele povo rebelde. Mais rebelde do que a antiga geração. Esse texto ele é interessante por causa disso. A nova geração, ela ainda vai mostrar muitas atitudes terríveis no livro de Números. E é nisso que nós vemos a graça de Deus. Porque esse povo que era mais rebelde, chegava a ser mais rebelde do que a antiga geração, é esse povo que Deus disse que vai entrar na terra de Canaã. Não porque eles eram merecedores, mas porque Deus era fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Para ilustrar, certa vez um chefe renomado, ele envia um prato muito bem feito para o seu cliente. Mas aí então o garçom, ele observa ali o prato e ele vê que precisa de alguma coisa. E aí ele vai, joga um pouquinho mais de sal, alguma coisa ali, e leva para o cliente. O que acontece? O prato volta. E aí o cliente não gosta. Então o garçom ele tenta se explicar. Olha, eu achei que precisava mais de sal, eu achei que precisava mais disso, eu achei que precisava mais daquilo. E aí o que acontece? O chefe diz, você é apenas o condutor. Você é apenas o garçom, eu sou o chefe. É isso que acontece aqui. Moisés, ele era apenas o condutor. Ele era apenas o mediador. Nele não tinha poder, nele não tinha a graça em si. A graça estava em Deus. A graça estava no Senhor. Quantas vezes cumprimos a parte do que Deus mandou, mas juntamente, de forma egoísta, nós apenas consideramos aquilo que nós gostamos de fazer. Consideramos aquilo que gostamos de fazer na presença de Deus. Apenas fazemos aquilo que é mais agradável a nós e deixamos de servir a Deus em sua totalidade. É isso que acontece aqui. Talvez você faça isso, talvez eu faça isso em muitas situações. Às vezes é mais fácil servir a Deus quando as coisas estão muito bem. As coisas estão muito bem. É mais fácil servir a Deus, louvar a Deus, quando você tem saúde, quando você tem um bom emprego, quando as coisas estão muito bem na sua vida, mas quando as coisas não estão bem, como você vai partir? Como você vai observar? Como você vai glorificar ao Senhor? Às vezes estamos guardando mágoas, impaciências e decepções, até o ponto de explodirmos diante das pessoas que fomos chamados a servir, que fomos chamados a ser luz. Será que você faz isso no seu serviço? Será que você faz isso diante dos seus pais? Será que você faz isso diante dos seus filhos? Você não é só luz para os incrédulos. Você é luz para as pessoas da sua casa. Você é luz para as pessoas em sua volta. Será que você está acumulando
coisas, mágoas, até o ponto de explodir, assim como aconteceu com Moisés. Não confunda os resultados com a aprovação. Sabe por quê? Porque qual foi o resultado aqui? Deus, ele derramou muitas águas, está lá escrito. Observe, o verso 12. Mas o Senhor disse a Moisés, o verso 11. Levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Veja, deu tudo certo. A atitude de Moisés deu certo. Saiu água e o povo bebeu. Mas esse resultado não mostrou a moralidade e a dedicação do coração desse servo. Foi isso que aconteceu. Um serviço apenas exterior diante de Deus. Um serviço, uma vida que mostra apenas o exterior diante das pessoas e diante do Senhor, não mostra de fato o seu coração. Será que você tem servido a Deus apenas exteriormente? Será que isso tem sido o prazer verdadeiro da sua vida? Ou você carrega tristezas e mágoas, e essas mágoas vêm te consumindo? O que você tem feito diante de Deus, com o seu coração? Com o seu coração. Será que você tem se esquecido de mostrar a graça, a misericórdia e a paciência de Deus? Ou as pessoas só têm te visto, ou só têm observado você como uma pessoa dura, como uma pessoa impaciente, uma pessoa que parece estar totalmente, toda vez irada, consumida pela indignação, consumida pela amargura, pelas reclamações, pelas murmurações. Como as pessoas têm visto você? Será que você já fez essa autoanálise? Será que você é capaz de mostrar a graça do Senhor, mesmo diante de pessoas injustas? Porque foi isso que aconteceu aqui. Moisés não foi capaz. Não foi capaz disso. Mas Jesus Cristo foi. Jesus Cristo foi capaz de mostrar isso para você. Você não estaria aqui se não fosse por Ele. Ele derramou o seu sangue. Ele foi humilhado. Ele foi esmagado. Ele foi humilhado pelos seus discípulos, abandonado pelos seus discípulos. Ele viveu uma vida humilde. Ele viveu uma vida correta. Ele não precisava disso para ser Deus, mas ele fez isso. Ele morreu de uma maneira horrível por você, por nós, pecadores, rebeldes, pessoas que muitas vezes não representamos a palavra dele em nosso dia a dia. Concluindo, honre o Senhor diante dos conflitos. Como você fará isso? Primeiro, reagindo às crises, confiando no Senhor. Lembre-se que Deus é soberano, é bondoso, é provedor e paciente. Lembre-se das experiências da provisão de Deus em sua vida, porque isso te fortalecerá. Lembre-se que a sua vida está diante de Deus e você precisa de confiar nele. E ele é totalmente confiável. Em segundo, buscando a orientação do Senhor. Lembre-se que nos momentos de conflitos e nos momentos de dificuldades, Deus está acessível. E você pode suplicar a Ele. E você pode buscar a instrução e orientação na palavra dEle. E em terceiro, obedecendo a palavra de Deus. Lembre-se que nos momentos de conflitos, nos momentos difíceis da sua vida, devemos transmitir a luz do Evangelho de Cristo, deixando de lado o nosso ego, deixando de lado as nossas mágoas, a nossa autopiedade, a nossa ira, o nosso rancor, para mostrar e evidenciar a graça de Cristo. Porque é assim que Cristo nos ensina a fazer. Cristo faz isso por nós. É verdade que Moisés, ele é conhecido como um servo fiel ao Senhor, mas ele não conseguiu entrar na terra prometida.
por suas próprias forças. E ele morreu no deserto juntamente com aquele povo rebelde. Mas também, meus irmãos, é verdade que Moisés ele foi convidado a ir à terra prometida, mesmo depois de morto. Sabe quando? Foi em Lucas, capítulo 9, verso 30 e 31. O próprio Cristo faz isso. Veja isso. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Moisés foi a Jerusalém por meio de Jesus Cristo. Mas o que é interessante nesse texto é que a terra prometida já não era tão interessante. Não era tão interessante. O que era interessante era Jesus Cristo. Era falar e estar com Jesus, o Salvador. Por isso você pode descansar. Por isso você pode entrar no descanso e na salvação por meio de Jesus Cristo, sempre lembrando e confiados que Ele provê tudo necessário para nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus e bendito Pai, nós te bendizemos, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é tão gracioso para conosco, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor tem nos dado os bênçãos, o Senhor tem nos dado a saúde, o Senhor tem nos dado a salvação em Cristo, o Senhor tem nos instruído pela palavra. Senhor, perdoe-nos, Senhor Deus, por todas as vezes que pecamos contra Ti, por todas as vezes que deixamos, Senhor Deus, de caminhar segundo a Tua vontade, que deixamos, Senhor Deus, diante das crises, diante dos conflitos, das brigas, Senhor Deus, nós deixamos de evidenciar o Evangelho, deixamos de evidenciar a Tua luz, a Tua graça diante das pessoas. Senhor Deus, perdoe, Senhor Deus, as muitas vezes que nós provocamos contenda, Senhor Deus, porque nós estamos irados, porque nós temos desejos egoístas, assim como está escrito lá em Tiago. Perdoe-nos, Senhor Deus. Perdoe também, Senhor Deus, as muitas vezes que nós não buscamos o Senhor, buscamos orientação no Senhor. Nós buscamos orientação em outras coisas. Às vezes, Senhor Deus, buscamos em orientação diante dos ímpios, diante de pessoas que não conhecem a Tua palavra, quando, na verdade, o Senhor se mostra acessível a nós. Perdoe-nos, Senhor Deus. Perdoe pelas nossas falhas, nossos pecados. Também perdoe, Senhor Deus, pelas vezes que nós não obedecemos a Tua palavra. Nós estamos na Tua casa, nós ouvimos a Tua palavra, nós oramos a Ti, Senhor Deus, mas saindo da Tua igreja, Senhor Deus, nós falhamos e nós pecamos e nós descontamos toda a nossa amargura nas pessoas, às vezes em nossos parentes, às vezes, Senhor Deus, nas pessoas mais próximas. Perdoe-nos, Senhor Deus. Perdoe-nos, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor nos perdoa por causa de Jesus Cristo. Podemos, Senhor Deus, estar confiados de que o Senhor está trabalhando em nosso coração. Por isso, Senhor Deus, que o Senhor transforme as nossas vidas. Que o Senhor nos faça, Senhor Deus, a confiar em Ti, com toda a gratidão, buscando em Ti a suficiência, Senhor Deus, diante das crises e diante dos conflitos, diante das brigas, Senhor Deus, que nós enfrentamos. Senhor Deus, nos ajude, Senhor Deus, a obedecer, Senhor Deus, a Tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a obedecer e a ouvir a Ti, Senhor Deus, a buscar orientação em Ti. Ah, Senhor Deus, sabemos que o Senhor fará, Senhor Deus, estas coisas para nós, Senhor Deus, que clamamos a Ti com sinceridade e humildade de coração, Senhor Deus. Porque assim, Senhor Deus, nós glorificaremos o Teu santo nome. Este é o nosso desejo, Senhor Deus, que o Seu nome seja glorificado, que nós possamos, Senhor Deus, honrar a Ti, Senhor Deus, diante, Senhor Deus, dos conflitos da nossa vida, honrar o Teu santo nome, glorificar o Teu santo nome, que esse seja o nosso alvo. Assim nós te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.